Mais uma partida muito consistente do São Paulo Futebol Clube contra o Fluminense, dessa vez no Morumbi. Partida que o São Paulo jogou muita bola, não deixou o Fluminense praticamente pegar na bola no primeiro tempo, principalmente, e saiu mais uma vez com os 3 pontos. São 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos no currículo do São Paulo para a conta da temporada. Fico comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo que aconteceu ontem, repercutir algumas coisas aqui que aconteceram também na partida, beleza? E aí, torcedor tricolor, Matheus Menezes aqui, seja muito bem-vindo aqui ao canal Estação Tricolor. Mais uma vez, muito feliz aqui pela sua presença. Se você não é inscrito no canal, já vou te lembrando, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e curte, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, esse conteúdo, a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui para vocês relacionado ao nosso querido São Paulo Futebol Clube, beleza? Vamos direto para o que aconteceu na partida de ontem. Eu não costumo gravar o pós-jogo assim que termina a partida, por conta para não estar no calor da emoção ali do jogo e acabar esquecendo alguma coisa, falando uma coisa a mais ou uma coisa a menos. Eu prefiro mastigar um pouco mais sobre essa partida para que eu possa trazer o conteúdo mais detalhadozinho para você, beleza? Crespo optou mais uma vez, pelo esquema de 3 zagueiros, que eu acho que é um acerto dele nesse começo de trabalho no São Paulo. Teve uma mudança ali na zaga em relação ao último jogo, saiu Sabino e entrou Alan Franco. Alan Franco, que é titular do solo do São Paulo, foi preservado na outra partida por conta de um desgaste. E ali na frente, para surpresa minha e de muitas pessoas, ele tirou o André Silva e entrou com o Ferreirinha. Eu achei inicialmente um pouco estranha, mas pensando assim na questão da partida, na questão do tipo de zagueiro que o Fluminense tinha, foi uma decisão acertada. Por quê? Porque o Ferreirinha é um jogador que joga muito de mano a mano ali, um jogador que acelera o jogo, e em cima de zagueiros como os zagueiros Fluminense, que são zagueiros um pouco mais lentos, como o Thiago Silva, por exemplo, apesar de ser um grande jogador, o Ferreirinha o ataque São Paulo ia ter vantagem ali em cima dos zagueiros. É tanto que não teve tanta bola aérea como teve na última partida, como teve nos últimos jogos, mas essa partida foi uma partida que o São Paulo jogou mais, controlando o jogo ali no chão, tocando a bola. O Fluminense que deu muito fechado. Já deu para perceber que esse time do São Paulo é diferente do São Paulo do Zubeldia, por exemplo, que é um time que não é afobado, não tem muita bola longa como tinha o time do Zubeldia, é um time melhor treinado. É um time que joga ali, mesmo com um adversário que tem uma defesa fechada como estava ontem com o Fluminense, mas consegue criar chances, mesmo sem ter um jogador armador ali como o Oscar, né, que infelizmente se machucou. Alisson, mais ou menos, meio de campo, para mim, deixou a desejar. Ele é um jogador que, para mim, não combina com aquela posição ali. Ele tá meio perdido. Até foi falar na transmissão que ele tá meio sendo um peixe fora d'água ali naquele meio de campo, nessa posição que ele tá jogando agora, atualmente. Para mim, o Rodriguinho deveria ter mais chance de titular. A gente vai falar sobre o Rodriguinho um pouquinho mais para frente. Tirando isso, que para mim foi os principais defeitos do time no jogo de ontem, eu acho que o São Paulo, mais uma vez, jogou bem, jogou uma partida consistente, uma partida onde atacou o Fluminense, onde fez boas triangulações, jogadas tranquilas ali atrás na zaga, e foi uma partida bem interessante do São Paulo, mais uma vez. Falando sobre o primeiro tempo, o São Paulo, como eu já tinha falado, quando eu tinha dito anteriormente, o São Paulo dominou ali o primeiro tempo contra o Fluminense, e foi coroado ali com o gol do Arboleda, né? Uma jogada que meio estava respingando ali na área do Fluminense, e sobrou ali para o Luciano ali na ponta, e ele fez um cruzamento com o pé trocado, não é o pé dominante dele, que é o pé esquerdo, como todo mundo sabe. Ele fez um cruzamento perfeito ali na cabeça do Arboleda, que estava ali dentro da área, com conta do escanteio que tinha sido anteriormente. E a Arboleda cabeceou bem e abriu para cá para o São Paulo, dando tranquilidade com o São Paulo seguir ali na partida, jogando e dominando o jogo, né? Com isso, o São Paulo continuou para cima do Fluminense e foi coroado ali mais uma vez com o pênalti, que para mim foi pênalti ali no São Paulo, né? O árbitro marcou a penalidade e o Luciano, infelizmente, bateu contra o goleiro, como falo. O Luciano não podia ter batido daquele jeito, era para ter dado uma pancada ali no canto, ter feito o segundo gol do São Paulo. E que, felizmente, lá na frente não vinha fazer falta esse pênalti perdido pelo Luciano, né? E no segundo tempo, o Crespo voltou o mesmo time, indo pra cima. Aos 6 minutos, o Bobadilla marcou o gol, que pra mim foi mal anulado pelo VAR, porque, primeiro, o Luciano tava com a mão colada no corpo,
e a gente sabe que a mão colada não é falta, não é penalidade, e o juiz entendeu como aquilo ali como uma intervenção à frente ali do goleiro, e entendeu que foi toque no braço do Luciano. Achei absurdo, mas é o VAR. Infelizmente o VAR tem feito esse tipo de coisa com o São Paulo dentro do Morumbi, já que o São Paulo é um time que não tem bastidor, um time que deixa as coisas acontecerem e não só emite nota e não toma providência mais séria nenhuma em relação à CBF e em relação à arbitragem das suas partidas. Mas logo em seguida o Fluminense ainda esboçou uma reação, mas em São Paulo no contra-ataque, o Ferreirinha puxou ali esse contra-ataque, lançou a bola ali, tocou a bola pro Marcos Antônio, que viu o Ferreirinha entrando na área e cruzou na cabeça dele para ele marcar o seu sexto gol na temporada. Foi um gol bonito do Ferreirinha, um gol de cabeça. E a jogada também que ele fez para criar essa chance de gol foi muito boa. E o São Paulo ampliou ali o placar e mais uma vez dando mais tranquilidade ainda e praticamente matando o jogo, né? Que o Fluminense não estava criando nada, não estava fazendo basicamente nada na partida. Quase não finalizou a equipe carioca, né? E veio o gol do Fluminense, o gol do Fluminense que escancara um pouco o principal defeito dessa equipe do Crespo até o momento, que é a falta de marcação ali na entrada da área. Para mim é por conta da falta de um volante marcador ali, como o Pablo Maia, por exemplo, como o próprio Luan. O lateral do Fluminense, Samuel Xavier, chutou a bola ali da entrada da área, ninguém marcando ele. A bola passou pelo Rafael, bateu na trave e entrou. Eu não sei se foi falha do Rafael, eu vi ele meio que recolhendo o braço, acho que ele pensou que a bola ia para fora e meio que calculou mal, mas acontece, né? Um grande goleiro como o Rafael, como qualquer outro grande goleiro, pode cometer falhas. Às vezes o Rafael comete um pouco mais do que deveria, mas não compromete o time, né? E o São Paulo, mesmo com esse gol aí, o São Paulo continuou jogando bem, porque ele fez algumas mudanças ali para tentar segurar o jogo, né? Colocou o Ender, colocou o Ender no lugar do Enzo Dias, colocou o Rodriguinho, colocou o André Silva, e o São Paulo continuou na mesma pegada, né? Mas só que tirou o Alan Franco e colocou o Sabino, e o São Paulo foi seguindo assim até para essa vitória importante, esses 3 pontos dentro do Morumbi, né? Confesso a você que eu já estava anotando meu roteiro para falar sobre o Tapia como um ponto negativo até o momento do São Paulo. Eu vi o Tapia, não sei se ele tá em adaptação, mas para mim, tem demonstrado que é um jogador pouco limitado em relação a tomar decisão, em relação a domínio de bola. Mas ele marcou o terceiro gol do São Paulo, né? Assim, a finalização. Uma coisa que eu tenho visto positivo dele é que o jogador finaliza bem. Essa finalização mostrou ali que talvez ele possa ser até uma alternativa ao André Silva, porque o André Silva, apesar de ser um jogador voluntarioso, mas ele erra muito as finalizações, ele erra muito ali dentro da área, e talvez o Tapia seja uma opção muito boa para o lugar dele ali, né? E o próprio Dineno, né? A gente não tem visto o Dineno entrar em campo, não entendo porque o Corinthians não tem colocado ele. É um jogador que chegou há pouco tempo no São Paulo e seria bom a gente ver um pouco mais do Dineno, mas o Crespo que tá ali treinando sabe por que não tá colocando, né? E acaba a nós como torcedores confiar no treinador, né, do nosso time. Por último, gostaria de destacar o Rodriguinho. O Rodriguinho, que é um jogador muito interessante, tem se mostrado assim, um jogador que veio da base, um jogador técnico, fez uma jogada linda ali no final, merecia ser foi uma pena aquela bola não ter entrado ali, porque seria um golaço. E o Rodriguinho, pra mim, ele merecia uma chance de titular. O Alisson realmente não funciona naquela posição que ele tá jogando. Ele é melhor jogando ali na posição do Marcos Antônio, do próprio Bobadilha. Mas o Rodriguinho, pra mim, seria um jogador que faria um pouco mais de diferença ali nesse meio de campo, né? Infelizmente é um jogador um pouco. Ele não é um jogador como tem uma força física boa, mas é um jogador técnico que pode contribuir muito ali para a jogada de ataque do São Paulo. Beleza? São Paulo atualmente está na oitava posição do campeonato, já está aparecendo na primeira parte da tabela. Esses 9 pontos o São Paulo dá uma respirada. Claro, tem times abaixo do São Paulo que está com 1 ou até 2 jogos a menos do que o próprio tricolor, né? Mas isso não impede que o São Paulo tem que fazer essa gordura para as Copas, que já vem agora essa semana. O São Paulo vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense
na próxima quinta-feira. E você fica ligado aqui no canal para que possa ver mais novidades do São Paulo quando vier aparecendo. Vídeo de pré-jogo, vídeo de pós-jogo no dia seguinte. E se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve aí no canal, dá aquele like, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. A gente possa continuar produzindo conteúdo aqui para vocês relacionado ao São Paulo Futebol Clube. Beleza? Então até a próxima, galera. Fui.